Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos. É um prazer voltar a casa, agora para falarmos de um assunto que foi objeto de um recente estudo do Ministério da Saúde, porque é um caso de saúde pública. É um assunto que envolve, de modo muito especial, a região sul do Brasil. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul respondem por 34% dos suicídios no Brasil. Então é algo que acende a lâmpada de alerta para todos aqueles que trabalham na valorização da vida. E nós espíritas, como sabemos a importância da reencarnação, nós, já desde um tempo, através do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, que reúne o movimento espírita do país inteiro, faz campanhas permanentes em favor da vida. Então nós somos em favor da vida. E aí, nesse estudo que o Ministério da Saúde publicou, disse aquilo que nós espíritas já sabíamos. Os motivos que levam ao suicídio são variados. Então, tecnicamente falando, é multifacetado, ou seja, tem múltiplas facetas. Tem lugar aqui na frente, ó. Para quem está chegando. São muitos, então, os assuntos, os motivos que levam uma criatura a cometer o suicídio. Para nós que conhecemos o lado de lá da continuação da vida, nós sabemos que aqueles que partem pela porta falsa do suicídio estão contrariando a lei divina, que diz que só Deus dá vida, só Deus pode tirar a vida. E quais seriam as consequências espirituais do suicídio? De imediato, isso nos remete a uma obra magistral que o Doutrina Espírita tem e que foi uma missão. O Espírito veio na Terra e cumpriu com galhardia a missão. Escreveu um livro aonde trouxesse em detalhes o que acontece com aquele que comete o suicídio na continuação da vida. O primeiro espanto, o primeiro terror é quando acorda e descobre de que a vida continua, de que só matou o corpo físico e que a sua situação é tremendamente pior do que era na Terra. Quem veio com essa tarefa foi uma mulher que nasceu no estado do Rio de Janeiro, no dia de Natal do ano de 1900, a Dona Ivone do Amaral Pereira. Veio a desencarnar com 84 anos. E durante 54 anos, ela trabalhou com os espíritos, seja na reunião mediúnica, que é uma reunião de intercâmbio entre nós encarnados e aqueles que estão desencarnados, seja no intercâmbio através dos livros que ela escreveu, que os espíritos ditaram através dela. Também trabalhou durante esses 54 anos com receituário mediúnico, tendo o Dr. Vicente Menezes como o espírito médico que ditava através dela o receituário mediúnico homeopático. Então, ela se comprometeu, por ter sido suicida em algumas existências, a voltar à Terra para escrever esse livro, que veio em parceria com um espírito chamado Camilo Castelo Branco, um grande escritor de língua portuguesa em Portugal, e que, quando a cegueira lhe adveio, ele não aguentou. Não suportou porque ele vivia daquilo que ele escrevia. Se ele era cego, não podia ler e nem escrever. E aí ele, contrariando a lei de Deus,
deu um tiro na cabeça e acordou no mundo espiritual, em um local de muita dor. Todos gritavam com ele, chamando-o de assassino. E ele ficou 14 anos no mundo espiritual inferior, em um local chamado Vale dos Suicidas. É o local para onde vão os suicidas depois do ato praticado. Ficam lá até acontecer o arrependimento sincero, até pagar pelos erros que cometeram e até esgotar a quantidade de fluidos que ele recebeu quando reencarnou. Quando nós voltamos à Terra, recebemos uma pilha Duracell de longa duração. Aquela pilha que não vai precisar trocar. Ela vai acabando aos poucos e acaba de forma natural com o nosso desencarne natural. Quando nós, de alguma forma, abusamos do corpo físico e usamos mais esse fluido, estamos cometendo um suicídio indireto, como foi o caso de André Luiz, do livro Nosso Lar. Quem for ver o filme Nosso Lar, que já está no YouTube, pode ficar impressionado com os 8 primeiros minutos. E eu tenho uma amiga advogada, e ela estava passando por uma situação difícil, e deu a entender para mim que iria matar-se. Não é espírita, ou é daquele tipo que fala assim: você vai lá, coloca o meu nome lá. Lá quer dizer centro espírita. A pessoa não tem nem coragem de falar a palavra centro espírita. Então eu vou falar assim: coloca meu nome lá, que eu estou me sentindo carregado, mas não tenho coragem de vir. Aí eu falo: vamos lá, né? Não pode falar centro espírita? Vamos lá, tomar um passe. Ah, minha vida é muito corrida, não tem tempo para nada. Então não vem. Aí a gente coloca o nome. Aí quando encontro na rua: colocou meu nome lá? Coloquei, melhorei, obrigado. Mas que tal se você for lá? Né? Aí a vergonha não deixa, inventa mil desculpas. Mas aí eu falei para ela assim, fiz tratamento de choque. Você vai abrir o YouTube, vai ver o filme Nosso Lar. E você vai ver para onde vão os suicidas. Pronto, falei. E ela ficou desesperada. No dia seguinte, o celular tocou 6 da manhã. Eu disse: meu Deus do céu, quem está ligando essa hora? E aí era ela. Ela, você me desculpa da hora, mas não consegui dormir. Eu disse: mas por quê? Porque aquelas cenas do espírito lá no umbral, em um local horrível, que eu disse que o nome é o Vale dos Suicidas, aí tanto sofrimento, tanto grito, aquilo é assim mesmo? Não, não é. Ai, que bom, eu vou ficar mais tranquilo. É 5 milhões de vezes pior. O quê? Isso é muito pior. E eu conheci o diretor do filme, que foi na nossa casa espírita em Niterói, no estado do Rio, para divulgar o filme. O filme Nosso Lar foi muito bem divulgado. E o próprio diretor foi falar sobre o filme. E aí ele me disse, antes de fazer a palestra, a gente conversando com ele me disse que as cenas que representam o Vale dos Suicidas tiveram que ser regravadas 10 vezes, porque os artistas passavam mal, espiritualmente falando. Na 10ª vez, ele levou todo mundo para o centro espírita para dar paz a todo mundo. Depois voltou para lá. É uma pedreira já desativada no bairro de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. E ali naquela pedreira molhou muito o chão, fez uma lama, e ali que foi gravada as cenas. Depois você vê no YouTube os 8 primeiros minutos. Agora vê de dia. Se vê de noite vai dar problema dizer que o culpado fui eu, né? Então não fale isso não. Então você vê de dia que você vai ver qual é o perigo que ronda aqueles que pensam no suicídio. Mas a Dona Ivone, ela foi além da sua tarefa espiritual. Médium exemplar. Quem quiser ter um referencial de mediunidade praticado com seriedade,
Leia as obras dela. Um trabalho excepcional. E um livro chamado Dramas da Obsessão, ditado pelo Dr. Bezerra de Menezes, recebido por ela, narra fatos acontecidos com ela quando ela estava vivendo no sul de Minas Gerais. Ela era solteira, morreu solteira, não tinha onde viver, via da casa dos irmãos, de um irmão para a casa de uma irmã, depois ia para a casa de outro irmão. A mudança dela cabia em 2 bolsas. Miséria completa. Tinha uma máquina de costurar que ela costurava para fora. Para psicografar, ela passava no ferro a carvão papel de pão. Quem tem mais de 40 aqui sabe o que é papel de pão. Papel que embrulhava o pão. Passava e ali é que ela escrevia as psicografias. Tamanha era a falta de dinheiro dessa criatura. E ela, então, ela recebeu um outro livro, esse que eu falei, Dramas da Obsessão, com 2 histórias, e a primeira história tem tudo a ver sobre o nosso tema de hoje. É a história de Leonel e os judeus. Conta a história de quando ela estava morando em Lavras, no sul de Minas Gerais. O pai dela era da Rede Ferroviária Federal e era transferido. Quando ele era transferido, ela tinha que ir com o pai. Ela era jovenzinha, na década de 20 do século passado, recebeu uma carta de Porto Alegre, de uma amiga dela que morava em Porto Alegre, mandou uma carta relatando os fatos ocorridos com uma vizinha. A família vizinha, o chefe da família, chama-se Leonel, e tinha se suicidado. 11 meses depois, a filha mais velha, Maria João, se matou também. E, passado um ano, o filho menor tentou, mas não conseguiu. Então, restaram da família a esposa e esse filho menor. A Dona Ivone, a vizinha, escreveu para a Dona Ivone pedindo socorro em favor dos vizinhos. E aí, ela recebeu a carta, levou para o centro espírita e lá abriu a carta. Na mesma hora, quando ela começou a ler a carta, ela viu que era um pedido de socorro. E mentalmente, ela se ligou ao Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra veio até ela e leu a carta junto com ela. E no livro tem uma particularidade muito interessante. O Dr. Bezerra mentalmente fotografou a carta para que tivesse aquela carta em sua mente e recorresse a ela quando fosse necessário. Ela leu a carta, fez uma prece, apanhou papel e lápis e pediu uma orientação espiritual. E o Dr. Bezerra escreveu através dela: trata-se de um caso simples de obsessão. E aí eu fico pensando, 2 suicídios em uma família, uma tentativa é um caso simples. Imagina um caso complicado para o Dr. Bezerra. Então ele continuou escrevendo: organize uma reunião de atendimento espiritual exclusivo para esse caso. Reúna um grupo de médiuns completamente afinizados entre si. Na reunião mediúnica devemos ter afinidade uns com os outros, para que possa a reunião produzir, para que haja uma produção maior. E aí, ela fez isso e veio a história de Leonel. E aí eu convido os irmãos a voltarem no tempo, no espaço. Vamos a Portugal, no século XVI. Começou a Santa Inquisição em Portugal. A Santa Inquisição foi um movimento da Igreja Católica para caçar e matar na fogueira os hereges. Quem era herege era todo mundo que era contra o catolicismo, que era a única religião cristã da época. Aqueles que não eram católicos eram os muçulmanos, os judeus, e os ciganos entraram no meio também, apanharam também. E entrou em cena, Portugal era ligada
a Roma, ao Vaticano, tinha uma religião oficial. O reino português tinha uma religião oficial, que era a religião católica, e o Papa nomeou o chefe da Inquisição em Portugal. E ele, Hildebrando Boaventura, Frei Boaventura, era um homem muito esperto. Ele sabia que os judeus em Portugal eram homens ricos, e ele planejou a expulsão de todos eles, ou quem insistisse seria queimado na fogueira como herege. Mas aí veio uma intervenção do parlamento português e chegou-se a um acordo. O acordo era que os judeus que quisessem ficar morando em Portugal, com todas as suas garantias, com todas as suas riquezas, deveriam ser convertidos à fé católica. Mas a igreja colocou uma condição: eles seriam batizados na fé católica e teriam novos nomes. Os nomes judeus iriam ficar para trás. Então, para reconhecer os novos cristãos, nomes ligados a fenômenos da natureza. Então, meu nome, eu sou Ribeiro, que é um rio pequeno, e eu sou Loureiro, que é um pé de louro. Então, eu sou por parte de mãe judeu, cristão novo, sou pai de pai, judeu duas vezes. Então, quem tem no nome Pereira, é um pé de pera. Mangueira, é o pé da manga. Né? Trovão, são vários nomes de família que têm origem na própria natureza. Então, somos oriundos, descendentes de famílias de cristãos novos, mas os nossos antepassados eram judeus. E o Frei Boaventura começou a monitorar uma família de cristãos novos que ele achava, ele tinha assim uma desconfiança de que eles não eram católicos, que foi só algo para inglês ver. E era a família do velho Aboab. O velho Aboab era viúvo, tinha 2 filhos, 2 rapazes, e criava uma sobrinha, Esther, que era uma mocinha novinha, de 15 aninhos, linda, linda, linda. E eles adotaram a fé católica e cumpriam com todo o ritual católico de tudo que a igreja mandava. Todo domingo estavam na missa da manhã e na missa da noite. E cumpria tudo. E o Frei Boaventura começou a fazer visitas. Ele queria de alguma forma monitorar, porque ele tinha uma desconfiança de que eram judeus ainda. Naquela época, em Portugal, o café da tarde chamava-se merenda. Então a merenda, mais ou menos umas 5 horas, na Inglaterra é o chá das 5, né? Em Portugal é merenda, aqui é o café da tarde, né? Não sei se aqui no Rio Grande do Sul tem café da tarde, tem? Está todo mundo tão quieto, ninguém nem vai na sua cabeça. Bom, eu tomo café da tarde, hoje fui tomar café da tarde. Para mim é uma coisa importante o café da tarde, né? Não precisa de café com leite, pedacinho de pão com manteiga, dá para resolver, né? Então, em Portugal, era merenda. E naquela época, a família rica colocava 40 itens na mesa, igual um café colonial que eu conheço, em um estado que eu frequento muito, né? Que aquilo é beirando um pecaminoso. E aí, Frei Boaventura ia com 2 irmãos gêmeos, que eram frades, eram os irmãos Mirandela, eram auxiliares do Frei. E o velho Aboab recebia com muito carinho. Todo dia ele merendava lá e ficava olhando tudo. A casa do velho Aboab, que era um dos homens mais ricos de Portugal, ocupava uma quadra inteira. E era uma casa no estilo antigo árabe, que é um retângulo vazado no meio, com uma fonte
e uma árvore ali no meio daquela fonte, um pequeno laguinho, e todos os cômodos davam para aquela área. Era uma casa enorme, era uma mansão, a mansão dos Aboabes. O velho Moabe tinha negócios no exterior, tinha muito dinheiro, era um homem que tinha interesse. Por quê? Se fosse considerado herege, quem descobrisse ficava com 30%, 20% para o reino português e 50% para Roma. E o velho ficava sem nada. Ia morrer na fogueira, porque só na fogueira é que queimava os pecados. E ele ficou de olho. E todo dia ele não via nada. Uns 40 itens na hora da merenda. E um dia ele foi, só tinha 20 itens. E ele falou: o que foi que houve? Só tem 20 itens hoje. A minha empregada, ela teve que ir para o interior. E ela foi lá para Frederico Westphalen, a família está lá, teve que ir para lá, é longe daqui. Eu estou sem empregada. Então foi Esther que fez. Ela não vinha. Ela fez 20 itens, tá bom, né? Aí o velho já ficou desconfiado. O Frei Boaventura foi. Naquela manhã ele tinha preso um casal de ciganos e estava no calabouço. E os ciganos iriam morrer na fogueira. Mas ele teve uma ideia. Foi lá e chamou o casal. E disse assim: vocês querem a fogueira ou querem a liberdade condicionada? Na mesma hora, o casal de ciganos optou pela liberdade condicionada. Mas condicionada a quê? Vocês vão ser espiões numa casa de um velho milionário. Eu quero que vocês observem para ver se ele é cristão ou se ele é judeu. E eu quero todo domingo relatório. Todo domingo, apontou para a mulher, você vai se confessar lá na minha sacristia. Ele vai contar tudo o que aconteceu durante a semana. E ele foi, só tinha de novo 20 itens, ele falou assim: olha, chegou um casal, amigo meu do interior, e estão pedindo aí uma oportunidade, o senhor está sem empregado, que tal o senhor empregar o casal? E o velho Boabe, para agradar o Frei: então eu quero sim. E aí começou o casal de espiões a serem empregados. A mesa voltou a ter 40 itens. Primeiro mês nada, segundo mês nada, terceiro mês a moça, na hora que foi dormir, ela viu que estava um movimento estranho na casa, mas ela foi dormir. Meia-noite ela acordou com um barulho estranho. Foi devagarzinho, em português antigo, pé ante pé, e olhou assim pela fresta da porta e viu que na varanda estava a família reunida, o velho, Esther e os dois jovenzinhos, e viu quando o filho menor, amando do pai, pulou no lago. Do lago foi até a fonte, atingiu a árvore que tinha o tronco seco, colocou a mão atrás e puxou um canudo, tipo aquele canudo que você recebe quando se forma, só que era um canudo maior, tipo de projetos de arquitetura, e entregou na mão do velho. O velho abriu e tinha os papéis enrolados. E aí o velho começou a ler numa língua estrangeira. A mulher gravou aquilo e no dia seguinte falou para o velho Boabe: eu preciso ir lá na cidade, vou fazer algumas compras do que está faltando. Tudo em conversa. Correu, foi falar com o Frei. O Frei: era assim os papéis dobrados? Era. É prática judia, ele é judeu, sabia. Então você não se preocupa, não dá o alerta, mas hoje eu prendo todo mundo. E chamou a polícia cercou a casa, ele entrou para fazer a merenda, e aí falou assim: aqui está muito calor. Não estava, mas ele queria uma desculpa. E ele falou assim: vamos colocar a mesa ali fora, na varanda ali. E o velho Boabe, para não contrariar: bom, calor não dá, mas só quer que coloque, a gente coloca. Os empregados tiraram a mesa, puseram de lugar, puseram lá na varanda.
mesa ficou assim e bem em frente à fonte. Começaram a merendar. Em determinado momento, o frei faz um sinal para um dos irmãos, um dos frades. O frade pula no lago e o velho olha. E todo mundo olha. Ele vai direto na árvore e a Esther começa a se sentir mal. Coloca a mão por trás e puxa. Puxou o cano. Puxou aquilo e veio e trouxe e entregou para o frei Boaventura. O velho Moabe estava desesperado. Ele abriu, muita calma, e leu. Era a Torá. A Torá são os 4 primeiros livros do Velho Testamento. É o livro sagrado dos judeus. E aí ele falou assim: prática judia. O senhor então está traindo a fé católica. Polícia! A polícia entrou. Entrou, não deixou nem o velho falar, levou todo mundo. E aí começaram o saque. Saquearam a casa toda. Nesse meio tempo, já durante as frequências, contrariando o voto de castidade que ele havia feito, o frei Boaventura começou a ter interesses na menina Esther. O dobro da idade, mas tinha interesse na menina, de 15 anos. E quando prendeu a família inteira, levou a menina para o seu gabinete e desonrou a menina. Devolveu para o calabouço. Depois, torturou ela na frente do velho e dos primos. Quase que enlouqueceram. E torturou, até morrerem de tanta tortura. Só que Esther havia conhecido Jesus e havia se tornado cristã, mas para não contrariar o seu tio, ela não dizia para o tio que ela era cristã, mas ela era cristã. Em seu quarto, ela tinha uma imagem da mãe de Jesus, ela rezava o terço todo dia, ela era uma católica, como só tinha religião católica naquela época, ela aceitou Jesus, uma forma de entender católica. E Esther serviu para o frei Boaventura, que fez tudo o que queria e depois a matou. Chegaram no mundo espiritual, o velho Moabe e os 2 meninos começaram a tramar um plano de vingança. Um plano de vingança porque Allan Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, prece pelos obsediados, ele diz: a obsessão é a ação pertinaz de um espírito contra outro. E a grande maioria das vezes tem origem em vida anterior. Ou seja, teve uma origem, algo que a pessoa fez de errado com aquela pessoa. E aí, a Esther havia perdoado. Ela entrou mentalmente na fase do perdão e se afastou. O tio e os primos estavam muito bem no mundo espiritual, mas o tio e os primos queriam vingança. E passaram-se 400 anos eles caçando Leonel e os 2 irmãos. Leonel, no mundo espiritual, depois de ter pago pelos erros praticados, o nosso Deus que nós conhecemos, amamos, é de infinita bondade, misericórdia e poder. É o Deus que dá oportunidade de novo. Então, existe o perdão das ofensas. Deus deu a oportunidade dele voltar, dele reencarnar. E aí o amigo espiritual, o engenheiro da reencarnação, eu até hoje não sei porque André Luiz escreveu que no mundo espiritual tem engenheiro da reencarnação. Seria melhor um advogado da reencarnação para advogar a causa, né? Mas o nome lá é engenheiro. Muito bem. O engenheiro da reencarnação disse: Leonel, para você recomeçar a sua experiência, pagar os erros praticados, era interessante que você voltasse em Portugal. Ah, Portugal não.
Portugal não, porque vai que eu encontro com ele lá. Vai ser uma tortura para mim. Portugal não, me dá, pelo amor de Deus, a oportunidade de ir para um outro país de fala portuguesa. E aí o Espírito falou assim, então, vamos para o Brasil? Brasil, então tá, aceitou. Leonel, que é a reencarnação do Frei Boaventura, reencarnou e teve os irmãos Mirandela como filhos. Quem erra junto, paga junto. Ninguém é filho de ninguém por acaso. Ninguém é pai de ninguém por acaso. Existe planejamento reencarnatório. Todos nós temos compromisso uns com os outros. Não existe, vou desistir desse filho, não existe. Porque Deus não desiste mais. Por mais difícil que seja o filho, é responsabilidade que temos que prestar contas perante o nosso Pai Criador. E às vezes, biologicamente não temos, adotamos, ou se não adota, Deus coloca em nossa vida um sobrinho que vem morar em casa. Deus coloca uma pessoa que não tem para onde ir para morar em nossa casa. E nós temos a responsabilidade, está lá na questão 543 do livro dos Espíritos de Allan Kardec, de encaminhar os filhos para Deus. Essa é a única tarefa do pai e da mãe. É a missão de encaminhar para Deus. Então, Leonel reencarnou no Brasil, em Porto Alegre, no início do século passado. Era um garoto enjoado. Era um garoto que logo cedo, com uns 4 aninhos, ele dava um piti. Ele arriava um barraco. Não podia contrariar. Era enjoado. Foi para o colégio, repetia todos os anos, era um péssimo aluno. Era um menino que encrencava com todo mundo. E a mãe e o pai, com muito cuidado, o menino cresceu, se tornou rapaz, e nada de querer nada. E a mãe falou assim um dia para o pai: olha, para Leonel só tem uma saída. Leonel já está com 17 aninhos, não quer estudar, não quer nada. Leonel tem que casar. Se eu não der um jeito, uma esposa vai dar um jeito dele. E aí, pegou Leonel, botou embaixo do braço, foi passear no Parque da Redenção, lá em Porto Alegre. Foi dar as voltas. E aí, até que ele olhou para a menina olhou para ele e teve o reencontro reencarnatório. E aí, daí a algum tempo, estava namorando, e o pai falou assim: olha, você está namorando, vai ter que casar, melhor você completar os estudos, né? Aí ele completou correndo, porque tinha interesse. Fez o supletivo, naquela época, né? Ele acabou logo os estudos. E o pai falou: para arrumar emprego para você, você tem que ter alguma profissão. Que tal você ser contador? Naquela época o nome era guarda-livros. E ele foi e fez o curso de contabilidade. O pai arrumou emprego para ele numa indústria em Porto Alegre. E ele estava empregado, casou. Durante os 3 primeiros anos de casamento, Leonel não teve mais dor de cabeça, Leonel não teve nada, tudo tranquilo. Nasceu a primeira filha. Diz lá o livro, anota aí mentalmente, Dramas da Obsessão, de Ivone Pereira. Era uma menina, mas tão feia que parecia um homem. E ainda mancava de uma perna. Quem mancava de uma perna? Um dos irmãos Mirandela, que, pela própria consciência pesada, ele veio com o mesmo defeito, com a mesma dificuldade, para continuar a pagar pelos erros praticados. Ia ser vítima de bullying, ia sofrer um bocado, mas veio assim. E nasceu depois o outro filho, que era o outro irmão Mirandela. E daí a pouco o velho Aboab falou assim: agora é minha hora, vou voltar a ser. E começou a testar mentalmente a cabeça de Leonel. Para que aconteça o processo obsessivo, tem que ter o plug e a tomada com pino. O plug é o remorso, a tomada com pino é a vingança. Quando os dois se unem, passa a corrente elétrica ou inicia esse processo obsessivo. Leonel, arrependido. O velho Aboab, com desejo de vingança. Iniciou o processo
plug com tomada de pino. Pronto. E aí o velho Moabe chegou para Leonel e falou assim: isso foi um teste para ver até que ponto ele tinha resistência ou ele tinha um fácil acesso à mente do obsediado. Você tem sorte para o jogo. E aí ele parou e pensou assim: eu tenho sorte para o jogo. Aí o velho Moabe caiu. Ele está na faixa mental. E aí o velho falou assim, ou o obsessor: amanhã você vai receber o pagamento. Para fazer uma surpresa à sua mulher. Você vai dar volta do trabalho, você vai parar, quando o bonde chegar bem perto do cassino de Porto Alegre, você vai dar o sinal, você vai entrar no cassino, você vai jogar todo o seu salário, você vai multiplicar por 10, vai chegar em casa com muito dinheiro. E ele repetiu: e amanhã eu vou receber o salário, eu vou parar no cassino, vou jogar e vou ganhar muito. E assim ele fez. Foi, jogou, perdeu o salário todo. Foi para casa triste. No dia seguinte, sem um tostão no bolso, estava lá no trabalho quando o velho espírito chegou. Hoje é o seu dia de sorte. Aí ele respondeu: eu não tenho um tostão. E aí o espírito disse: então você tem a chave do cofre da indústria. Você, o dono da indústria, o diretor financeiro. Você pode tirar algum dinheirinho lá, joga, devolve o da empresa e fica com o lucro. Eu acho que eu posso. Foi lá, pagou o dinheiro, foi para o cassino, jogou, perdeu tudo. No dia seguinte, o velho foi de novo. E ele abriu o cofre, ponhou mais, gastou tudo. Naquele tempo não tinha inflação. Década de 30 do século passado, década de 20 do século passado. 2 vezes por mês que a indústria fazia o depósito bancário, mandava o boy ao banco. E aí o diretor chegou junto a Leonel e falou assim: você arruma o dinheiro que está no cofre, porque amanhã o boy vai ao banco fazer o depósito. Ele se desesperou: não tem nada no cofre, e agora? E aí chegou o velho Moabe e falou assim: não tem nada no cofre, mas se alguém descobrir que você roubou, você vai ser dispensado por justa causa. Que vergonha! Só tem uma saída para você, Leonel. E ele, qual é a saída? Ele conversando mentalmente com o espírito obsessor: se mata. Ele é. Nós sabemos, eu e você, que na primeira gaveta do lado direito da mesa do seu diretor tem uma arma. Vai lá, põe a arma e dá um tiro. Resolve isso. E Leonel levantou desesperado. Abriu a porta do chefe, o obsessor parou. Não entrou. Por quê? Não quis ser o responsável pela morte do outro. Por quê? Allan Kardec pergunta aos espíritos, lá no livro dos espíritos: existe arrastamento irresistível? E os espíritos respondem: não. Não existe. Existe arrastamento. Irresistível não. Então ele pode ir até a porta, mas na hora ele fala: me matar não. Me entregue para a polícia. Me matar não. Ele podia dar essa resposta ao espírito, mas ele foi na onda do espírito e chegou no mundo espiritual como suicida. Foi muito mais fácil dele ser preso. E aí, como que ia começar a resolver esse problema? Não vou contar o livro inteiro, senão você não vai querer ler depois. Eu vou passar dever de casa para o ano que vem, quando voltar, eu vou cobrar se todo mundo leu, né? Não é isso, Jefferson? E aí, o Dr. Bezerra falou assim: eu tenho um amigo que foi judeu em várias reencarnações e que vai ajudar. Ele vai se apresentar ao velho Moabe e vai dizer que Esther quer falar com ele. E assim foi. O amigo entrou na casa de Leonel, que estava atormentando a mulher e o filho menor para ter suicídio em família. Todo mundo se matava. E quando o velho viu aquele homem vestido de judeu, daquela época dele, ele entrava e falou assim: quem é você?
Eu sou um emissário da sua sobrinha Esther. Esther? Onde está Esther? Esther está aqui perto. Está numa sinagoga aqui com um grande rabino. O grande rabino era Jesus. A sinagoga era o centro espírita. Lá. Né? E aí ele falou assim, mas por que Esther não veio aqui? Não, ela pediu para que eu viesse. Ela está lá num serviço religioso importante. Pediu para que eu fosse lá comigo. O velho titubeou um pouquinho, mas foi. Na cabeça dele, Porto Alegre era Lisboa do século XV. Ele não via nada, só via os prédios que ele conhecia. Quando ele parou em frente ao Centro Espírita de Porto Alegre, era, na verdade, uma sinagoga para ele. Não era o Centro Espírita. Ele entrou. E aí, aquele amigo do Bezerra falou assim, senta aqui nesse sofá, enquanto eu vou chamar a Esther. Quando o velho sentou no sofá, é igual aquele sofá que você vai experimentar na Casa Bahia. Senta, vai até no fundo. Eu quero desse, mas quando chega em casa não é igual. Né? Aí ele sentou, estava cansado, e aí 2 espíritos começaram por trás dele a aplicar passe. Ele começou a ficar molinho e dormiu. Quando ele acordou, estava onde? Ligado ao médium, se comunicando na reunião mediúnica. Quantos espíritos que chegam e falam assim, onde eu estou? Que lugar é esse? Foi o que aconteceu com ele. E aí ele foi doutrinado. Doutrinado e convencido, depois de muitas reuniões, a parar com a vingança. Então, meus irmãos, a obsessão pode ocasionar o suicídio, mas a decisão pelo ato de se matar é da pessoa. A pessoa pode, estando em pleno gozo de suas faculdades mentais, pode dizer, isso não, eu não. Se for um alienado mental, tem atenuantes no mundo espiritual. Mas, nesse trabalho grandioso de socorros que sofrem, existem muitos casos de obsessão em infância. Quando a criança não é um espírito novo, é um espírito velho que está no corpo infantil. E muitos casos nós atendemos lá em nossa casa, a nossa casa espírita, fundada em 1º de maio de 1987, 31 anos agora, na terça-feira passada, nós temos um trabalho com uma creche, com 100 crianças que ficam lá. Já há 18 anos que temos esse trabalho. São famílias que vivem abaixo da linha da miséria. E muitas crianças vêm com problemas espirituais. Problemas espirituais se resolvem na casa espírita. É claro que Allan Kardec fala na prece pelos obsediados. Quando a obsessão é de longo curso, é prolongada, ocasiona doenças físicas. E é necessário o concurso, a intervenção médica. Então é claro que é necessário o remédio que o médico passa e o tratamento que a casa espírita oferece, a evangelioterapia, a vinda à casa espírita, a fluidoterapia, os passes, a água, a leitura edificante, a mudança de hábitos, o culto no lar, tudo isso vai fazer com que vamos mudemos a nossa sintonia mental e vai facilitar o trabalho dos amigos espirituais que zelam por nós, que querem a nossa saúde física, mental e espiritual. Então, lá em nossa casa, nós temos esses casos de crianças com problemas espirituais. Já falei criança, vou contar um caso que aconteceu na década de 80 e que me foi relatado pelo filho de Chico Xavier. Chico Xavier adotou um menino chamado Eurípides. E esse menino viveu com ele, na verdade era o irmão dele, José, que reencarnou. E que o irmão dele, José, cuidava muito dele, do trabalho mediúnico dele, e desencarnou. E depois de 30 anos ele reencontrou José com 7 aninhos, dentro de uma família pobre, numerosa, e pediu à mãe se podia ficar com ele. Depois pediu em adoção e foi adotado. Filho de Chico Xavier.
E eu estive com ele em um trabalho que nós realizamos no estado do Rio, e eu perguntei a ele se teve algum momento em que o pai dele, um trabalho maravilhoso que ele fez de ser um carteiro para trazer as cartas consoladoras, para aliviar as dores dos parentes que sofriam pela perda dos entes queridos, se teve algum momento em que ele, o pai dele, foi questionado. Ele falou que teve, me contou um caso, e eu pedi autorização para contar, e estou contando agora. Foi na década de 70 do século passado, quando aconteceu uma separação litigiosa. O casal se separou, mas no meio de muito ódio. Tinha uma só filhinha de 8 anos. E a filha ficou com a mãe, e o pai arrumou um emprego em outro estado, foi viver em outro estado, e vinha uma vez ao mês visitar a menina. O pai era muito ligado à menina, a menina muito ligada ao pai. O pai chegava sexta-noite e ia domingo após o almoço, uma vez ao mês, que não tinha condição de vir mais. E na hora de ir embora, o desespero, a menina chorando, todo mundo chorando, uma coisa horrível. E um dia, a menina estava muito descompensada, chorava muito. Ele chamou a menina no cantinho e falou assim: quando você tiver muita saudade de mim, você leva o seu pensamento ao nosso Pai do céu, faz uma prece a Ele, e quando você abrir os olhos, eu vou estar na sua frente. Combinou isso com ela, ele e ela, e foi embora. A menina se quietou. Passaram alguns meses, a mãe atravessando a rua com a menina largou a mão da mãe, um caminhão pega a menina, veio desencarnar com 10 aninhos. Foi um desespero. Ele já chegou no velório gritando assassina para ela. Ela desesperada, que a menina foi que largou a mão. E passaram uns 2 anos no completo desespero. 2 anos depois, a família dele e a família dela, inspirado pelos bons espíritos, foram induzidos a levar, tanto ele quanto ela, a fazer visita a Chico Xavier. Ambos foram. Quando ele chegou, ela já estava lá. Ele falou para a mãe e para o pai dele: eu vou embora agora, a assassina está aí. E o pai e a mãe: você fica na tua quieto aí. Aquele pai e mãe que manda, mesmo depois do filho casado, grande, assim que eu gosto. Fica na tua. E ele foi e aquietou. Ele sentou numa ponta, ela estava na outra. Ela, quando viu ele, falou: vou embora. O homem que me chama de assassina está aí. Os pais dela: tu fica na tua, fica quietinha aí. Mesma coisa. Chico começou a receber as cartas. 3 da manhã, Chico começou a ler as cartas. E aí, na última carta, Chico começou assim: minha mãe não chore mais. A moça pulou: é minha filha, eu tenho certeza. Ele gritou: é mentira, não é ela. E Chico, com aquela mansidão do espírito superior, continua a ler: mamãe, você não teve culpa. Eu tinha que partir daquela forma. Eu pedi uma desencarnação daquela forma para resgatar um erro de um passado. Então, não se culpe, mamãe. E continuando a ler, ela gritando: minha filha, minha filha. E ele: não é, uma brigalhada, um barraco arriando, família segurando ele, segurando ela. Daqui a pouco o Chico lê assim: quanto a você, papai, quando sentir saudade de mim, feche os olhos, eleva o pensamento ao Pai do céu, e quando você abrir os olhos, eu vou estar na sua frente. Ele deu um pulo: é a minha filha. Caiu de joelhos, veio de joelhos até onde estava Chico, beijou as mãos de Chico pedindo perdão. Só ele e a filha sabiam daquele trato. Era um fato real. Ninguém morre. Nossos filhos não morrem, continuam vivos, do outro lado da vida. E lá na nossa casa temos um trabalho de inclusão social de famílias que vivem abaixo da linha da miséria. São famílias que passam por situações dificílimas. E não temos nenhuma ajuda governamental para manter 100 crianças
de segunda a sexta, de 8 da manhã às 4 da tarde. Os bons espíritos, através da nossa mediunidade, ditaram histórias infantis. E esse livro que nós trouxemos, A Maçã Amarela, relata o sonho infantil, como é importante a criança ter um sonho. Quem quiser e puder, eu vou estar ali fora para fazer os autógrafos. Mas eu gostaria de um pouquinho mais de paciência para a gente ver um pequeno vídeo sobre o trabalho que a gente realiza lá. Se puder apagar essa lâmpada aqui, vai ficar mais fácil.